vou fazer 46 anos de Ministério Pastoral, fora 8 anos de obreiro auxiliar na Igreja Batista de Viseu. Agora eu sou pastor do Reino, não do Reino Universal, mas do Reino, no sentido de que eu vou substituir pastores que estão doentes ou estão de férias e vou visitando também à luz deste projeto várias igrejas. E, obviamente, como pastor, pregador, eu posso incomodar mais um bocadinho. O que é que eu quero dizer? Posso trazer alguns incómodos, bons incómodos, abençoados incómodos, que mexam conosco. Os irmãos sabem que, infelizmente, em muitos lugares, já não há liberdade para o pastor pregar determinados assuntos. Infelizmente. Paulo dizia a Timóteo para pregar todo o conselho de Deus. Mas alguns querem limitar os pastores a pregarem apenas os assuntos que lhes agradam. E os irmãos sabem que nós encontramos alguns profetas a dizerem que o povo reclamava, protestava e dizia: falem-nos de coisas doces, de coisas suaves. As pessoas não querem coisas que façam comichão nos ouvidos. Mas, quando Deus fala, nós temos que ouvir. E nas cartas de Paulo, de Jesus às igrejas da Ásia, uma frase se repete frequentemente: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu, meus irmãos, estou aqui para trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Se não gostarem, podem tentar fazer o que fizeram o profeta Chorão. Quem foi? Jeremias. E outros profetas que os mandaram calar, os aprisionaram. Se eu sair daqui sem nenhuma ação de violência, é sinal de que Deus vos incomodou e me veem como mensageiro seu. Eu queria trazer até a vós, meus irmãos, o salmo que foi lido há pouco, o Salmo 51. Ok? Preparados para servir? Pedro dizia: estar sempre preparados para dar a todos a razão da esperança que há em vós. Não sei quantos irmãos se recordam, mas um dos versículos mais impactantes da minha vida foi esse. E foi o pastor Damas Lopes da Silva, enquanto meu professor, falou: precisamos de estar preparados para dar a todos a razão da esperança que há em vós. Um dia podemos voltar ao assunto, mas eu queria hoje pensar noutro tipo de preparação, com base neste salmo. Então, vamos pensar no seguinte, meus irmãos. Nem sempre estamos em condições para cumprirmos a missão que Deus nos confiou. Eu não quero dizer que os irmãos não estejam preparados. Eu não quero dizer, e isto fica como nota introdutória, que alguma coisa daquilo que o Salmo nos vai trazer é o retrato de quem quer que seja. O que eu quero é que nós reflitamos, que nós examinemos e nos deixemos sondar. Como o salmista dizia: sonda-me, ó Deus. Então, meus irmãos, vamos ver os primeiros versículos do Salmo 51. Vamos recordar um pouco a história. Não vou relatar a metáfora do profeta quando chegou junto de Davi e lhe disse: tu és esse homem. Os irmãos recordam que Davi tinha pecado, um duplo pecado. Ele tinha cobiçado uma mulher, esposa de Urias, e mandou Urias para a frente da batalha para que ele morresse e ele tivesse possibilidades
de possuir a mulher de Urias. Meus irmãos, fixemos esta ideia brilhante. Em primeiro lugar, a coragem do profeta Natã em confrontar Davi no seu pecado. Meus irmãos, nós às vezes nem sequer queremos falar do pecado. Como eu disse, meus irmãos, em alguns lugares há pastores que não podem pregar sobre o adultério, ou sobre a mentira, ou sobre a desonestidade, porque alguém diz, pastor, estava um visitante que é adúltero, que é mentiroso, e o pastor foi falar dessas coisas. Meus irmãos, quando alguém está numa comunidade, numa congregação, e a mensagem surge, ela surge porque Deus quer que ela surja. Para Deus, de facto, incomodar. Alguns irmãos sabem que eu há vários anos mando mensagens via telemóvel, via WhatsApp e publico no Facebook. E, meus irmãos, é lindo o que tem acontecido. Como é que Deus fala? Através da sua palavra. A pessoas que algumas eu não conheço e recebem a mensagem diária. Algumas que não se conhecem e vivem no norte e do sul do país e vivem as mesmas circunstâncias. Meus irmãos, quando alguém com amor, com devoção, chega até nós e nos diz, meu irmão, peço perdão, mas o irmão está a viver desta maneira, está abraçando esta situação, a luz da Bíblia é pecaminosa. Meus irmãos, aceitemos, como Davi aceitou o aviso, quando Natã lhe disse, tu és esse homem. Então temos aqui, meus irmãos, duas coisas em presença. A primeira, a coragem de Natã ao denunciar ao rei, apesar do seu estatuto, do seu poder, o pecado que tinha. E em segundo lugar, a humildade de Davi, aceitando essa chamada de atenção, e depois escreve alguns salmos, um deles é este. Vejam, meus irmãos, o que diz Davi. Depois de ser confrontado com o seu pecado, ele diz, ó Deus, compadece-te de mim, ou, noutras versões, tem misericórdia de mim segundo o teu amor. Apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Davi, meus irmãos, estava profundamente amargurado, triste, derrotado. E ele sabe que realmente não merece o perdão de Deus. Mas diz, Senhor, é o teu amor. Eu suplico pelas tuas misericórdias. Meus irmãos, muita coisa estava a acontecer na vida de Davi após o seu pecado. E é por isso que ele diz no verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Meus irmãos, ele precisava de uma limpeza total. Ele precisava de uma intervenção divina que mexesse com todas as áreas das suas emoções, dos seus pensamentos. E vejam no verso 13, ele diz, eu reconheço as minhas transgressões. Meus irmãos, nós temos a noção exata daquilo que é bem ou é mau. Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Meus irmãos, Deus, através da ação do seu Espírito Santo, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, meus irmãos, se estivermos atentos, nós sabemos perfeitamente o que fizemos ao longo desta semana, dos últimos tempos, e se porventura estamos atentos, somos capazes de dizer, Senhor, eu preciso de Ti. E Davi diz, o meu pecado está sempre diante de mim.
Meus irmãos, quando estamos em comunhão com Deus, parece que esse filme da nossa vida está diante de nós. Vai sendo rebobinado. Uma sessão, 2 sessões, 3 sessões. Enquanto não pedirmos perdão a Deus. E vejam, meus irmãos, o verso 4. Ele diz, eu pequei contra ti. Eu contra ti somente fiz o que é mal diante dos teus olhos. Meus irmãos, não esqueçamos que o pecado de Davi foi contra Urias e contra a sua mulher. Mas Davi reconhece que, primeiramente, o seu pecado foi contra Deus. Se o irmão trata mal alguém, se o irmão realmente ofende alguém, se o irmão magoa alguém, não pense que é esse alguém, somente esse alguém que está em causa. É o próprio Deus. Porque o Deus do irmão é o Deus do seu próximo, do seu irmão, do seu familiar a quem ofendeu. E por isso, meus irmãos, se pensarmos no filho pródigo, ele quando chegou junto do pai, o que é que ele disse? Pai, pequei contra os céus e perante ti. Meus irmãos, é importante que nós reconheçamos que o pecado é, em primeiro lugar, contra Deus. Podemos estar em rebelião, em antipatia, em inimizade, com quem quer que seja. Mas quem sofre em primeiro lugar é o nosso Deus. O nosso Deus não gosta dessas coisas. Não aprecia. Salomão até disse um dia, 6 coisas o Senhor aborrece e a sua alma, e a 7ª a sua alma abomina. E o que é que ele abomina? Quem semeia contendas entre os irmãos. Meus irmãos, deixa-me dar aqui um parênteses. Se algum irmão um dia for a Benidorm, procure ir a Guadaleste, onde há um cemitério, e há uma placa que a mim, meus irmãos, me incomodou e ainda hoje incomoda. Sabem o que é que diz nessa placa, no epitáfio, no cemitério? Viver com os irmãos no céu será uma glória. Lindo, não é? Mas viver com eles na terra é outra história. Triste. Aquele irmão que partiu à presença de Deus foi magoado. E o testemunho ali permanece para sempre. Meu querido irmão, resolvamos os nossos problemas, os nossos conflitos, antes de partirmos à presença de Deus. Para que possamos dizer, viver com os irmãos no céu será uma glória, mas viver aqui com eles na terra também é uma linda história. Meus irmãos, realmente Davi continua a falar. E vejam no verso 7, purifica-me, lava-me. E depois diz assim, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Nós às vezes aprendemos isto, meus irmãos. Mas sabem uma coisa? A melhor oração de confissão é nós dizermos, Senhor, perdoa-me porque eu ofendi o meu irmão. Perdoa-me porque eu tratei mal a minha esposa, o meu marido. Perdoa-me porque eu tratei os meus pais, tratei mal os meus pais, ou os meus filhos, ou os meus colegas de trabalho. É identificar o pecado. Meus irmãos, porque muitas vezes nós dizemos assim, Senhor abençoa a minha igreja. Eu creio que os irmãos fazem esse tipo de oração. Mas é uma oração generalista. Meus irmãos, eu oro por a minha igreja praticamente nome a nome. Eu oro por, como foi referido, eu sou presidente da Ordem dos Pastores Batistas Portugueses. Eu oro por mais de 120 e tal pastores, de forma nominal. Eu oro pela minha família toda, irmãos, sobrinhos, netos, etc. Sobrinhos em primeiro grau e em segundo grau,
de forma nominal. Ah, pastor, mas isso demora muito tempo. Mas isso aqui é oração. Então, meu irmão, se o irmão tem alguma coisa para resolver com Deus, quando é que vai resolver lá? Quando chegar à eternidade? Ou aqui e agora, enquanto tem tempo? Os irmãos lembram-se do que Deus disse a Ezequias? Põe em ordem a tua casa, porque vais morrer. Meus irmãos, se nós ouvíssemos esta voz divina dizer assim: Zé Lopes, fala por mim. Tu vais morrer hoje. Põe em ordem a tua casa. O que é que nós faríamos? Meus irmãos, como alguém orou aqui, há muita coisa envolvida, mas sabemos que a oração, melhor, a confissão, ou se quiserem, a ausência dela, ou se quiserem, a presença de pecado, impossibilita que o Senhor nos ouça. A palavra de Deus nos diz que o Senhor esconde de nós, que o Senhor encolhe as suas mãos. Se os irmãos se recordam, o Senhor Deus disse através de profetas: os vossos cânticos me enojam, porque as vossas mãos estão manchadas de sangue. Meu irmão, se vimos à presença de Deus em oração, ou se vimos à presença de Deus em ato de culto, mas há problemas por resolver, há pecados não confessados, meus irmãos, Deus não está presente. Os irmãos lembram-se em Ezequiel que a glória de Deus se afastou do templo. Como é que é possível Deus se afastar do templo? Porque havia pecado. Meu irmão, tem sentido a presença de Deus na sua vida? Meu irmão, neste momento há alguma coisa que ainda não tenha sido confessada por si? Eu queria pedir aos irmãos, em meio dos segundos, que cada um de nós fechasse os seus olhos e dissesse: Senhor, purifica-me, lava-me, tem misericórdia de mim. Pode ser uma situação familiar, uma situação de igreja, uma situação de emprego, uma situação de vizinhança. Pode ser qualquer uma coisa dessas. Mas, meu irmão, aproveite este momento que Deus lhe está a dar para pedir: Senhor, que o sangue de Jesus Cristo me purifique de todo o pecado. É o meu desafio neste momento. Ok? Então vou-vos dar alguns segundos. Pai, ouve a nossa oração, a oração de cada filhinho teu, que cada um de nós possa abrigar debaixo das tuas asas e possa alcançar o perdão, porque o perdão está contigo, como diz a tua palavra, para que sejas temido. E nós nos quebrantamos diante de ti, porque necessitamos de ti. Nós queremos que as nossas orações sejam ouvidas. Nós queremos a tua companhia e sabemos que o pecado nos afasta da tua presença. Pai, retira de nós, afasta de nós aquilo que nos afasta de ti. Perdoa, perdoa. No nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, pensemos agora no triângulo. A primeira face do triângulo é um passado a resolver e que foi resolvido. O que é que nos diz a palavra de Deus? É que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a branca lã. O Senhor Deus nos diz que realmente a quem Ele perdoa, Ele lança tudo no fundo do mar. O nosso Deus não esquece o que nós fizemos. O nosso Deus perdoa. O
que é que faz? Ele faz dos nossos pecados farrapos. Então, meus queridos irmãos, quero-vos dizer uma coisa muito bela. Os irmãos não têm que estar preocupados com o pecado que agora confessaram. Mesmo que o diabo venha perturbar-vos, venha incomodar-vos, digam, eu fui perdoado. O sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. Eu sou agora uma nova criatura. E por isso, eu me sinto feliz na presença de Deus. Mas agora, meus irmãos, há um presente. Meus irmãos, Davi foi perdoado. Mas quem diria que no dia seguinte ele não cobiçaria uma outra mulher? Meus irmãos, talvez seja só comigo, mas eu já pequei mais do que uma vez a mesma coisa, apesar de ter pedido perdão. Os irmãos não, pois não? Nunca cometeram o mesmo pecado mais do que uma vez? Eu irritei-me com a minha esposa. Senhor, perdoa. Os irmãos nunca mais se irritam com ela, ou ela convosco, ou com os filhos, ou no trabalho. Meus irmãos, o grande problema, às vezes, não é o sermos perdoados. É que a nossa estatura, a nossa compreensão das coisas, a nossa forma de estar mantém-se. Quando os irmãos saírem daqui, podem ser confrontados com a mesma coisa onde pecaram esta semana ou no mês passado. Como é que podemos garantir não pecar outra vez? Vejam o que diz o salmista. Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim o espírito inabalável. O que ele está a querer dizer é, Senhor, se eu for exatamente igual ao que fui no momento em que eu pequei, apesar de ser perdoado, eu volto a cometer o mesmo pecado. Por isso, Senhor, eu preciso de uma nova formatação. Eu preciso de um toque teu na minha vida, no meu pensamento, no meu espírito, na minha linguagem. Porque o Zé Lopes, que pecou, continua a ser o Zé Lopes, se tu não puseres a tua mão e não reorientares a coisa. Vamos imaginar um computador. Os irmãos, meus irmãos, têm um computador. Ele funciona mal. E vão ao técnico para dar um toque. Mas ele às vezes pode dizer, olha, meu amigo, isto precisa de uma formatação. Precisas de um reset. Precisas de um computador novo. Também pode acontecer. Meus irmãos, quem está em Cristo é uma nova criatura. Paulo dizia que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que Cristo vive efetivamente em nós? Pastor, vive, com certeza. Não. Mas a expressão de Paulo não é só dizer tens a garantia da tua salvação porque Cristo vive em ti. Mas Ele expressa-se através de ti. Ele é visível através de ti. É notória a sua presença em ti. Quem é que comanda quem? Assim como há muitos filhos que comandam os pais, nós encontramos muitos de nós a quererem comandar Deus. Meu irmão, vejam o que diz ainda o verso 11 e 12. O salmista diz, não retires de mim o teu Santo Espírito. À luz do Novo Testamento, meus irmãos, o Espírito, quando entra na vida de alguém, não sai mais. Mas, como diz o verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação. Meus irmãos, quantos crentes parecem infelizes, parecem que vão a caminhar para o inferno, não irradiam alegria em circunstância alguma. Embora cantemos, não olha as circunstâncias, não. Afinal, até olhamos as circunstâncias. Às vezes nós perdemos a alegria da nossa salvação porque há pecado não confessado. Se o irmão confessou, o Senhor perdoou.
Agora o que eu preciso é de uma formatação. Só que a minha formatação ou a vossa formatação é diferente. Pode ser a nível da linguagem. Pode ser a nível do pensamento. Pode ser a nível das emoções. Pode ser a nível do dinheiro. Da falta de mordomia. Pode ser um leque de tantas coisas. Assim como eu propus aos irmãos, eu proponho agora meia dúzia de segundos. Para que o irmão se abeire de Deus e diga: Senhor, eu preciso do teu toque nesta área. Pode ser mental, sexual, emocional. Senhor, eu preciso de sair daqui de forma diferente da forma como entrei. Senhor, eu quero abdicar do meu eu para que tu vivas em mim. Somos capazes de fazer essa oração? Eu, pelo menos, vou-vos dar a oportunidade e o privilégio de o fazerem. Então, em meio dos segundos, meu irmão, entregue a sua vida a Jesus e diga: Senhor, eu não quero continuar a ser, nem continuar a fazer o que eu tenho feito. Eu quero, de facto, ser sal da terra e luz do mundo. Oremos, então. Pai, entregamos as nossas vidas no teu altar. Só tu sabes, porque nos conheces mais do que nós mesmos. As nossas necessidades, as nossas prioridades, aquilo que precisa da ação do teu Santo Espírito para uma renovação. Mas nós queremos sair daqui com um espírito renovado, um espírito dependente de ti, e que realmente sejamos para com os nossos familiares, para com os nossos irmãos em Cristo Jesus, para com os nossos amigos, aquilo que tu queres que nós sejamos. Por isso, Pai, formata a nossa vida de acordo com a tua vontade, que nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, para fazeres a tua obra. No nome de Jesus. Amém. Triângulo, passado, presente, e agora falta o futuro, não é? E o futuro vem a seguir. Vamos terminar no verso 13. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, e os pecadores a ti se converterão. Meus irmãos, porquê é que o verso 13 não vem no verso 1 e o verso 1 no verso 13? Estão a entender a lógica? Vamos pensar, meus irmãos, como é que nós, tendo pecado na nossa vida, caindo frequentemente em pecado, poderemos ou reuniremos condições para ensinar o caminho aos pecadores, para brilharmos como filhos de Deus, para podermos evangelizar, para podermos fazer missões. Claro que Deus é um Deus de milagres e pode fazer muita coisa surpreendente. Mas, meus irmãos, como é que eu posso dizer a alguém para ter cuidado com a sua linguagem se eu não tenho esse cuidado? Como é que eu posso dizer a alguém ser amoroso se eu não sou? Deixa-me só ilustrar um bocadinho. Ao domingo, há jogos de futebol. À segunda-feira, eu chego ao meu colega de trabalho e digo-lhe assim: olha, eu sou do Benfica. Sei que alguns irmãos não serão, mas imaginem qualquer clube. Olha, ontem foi penalti a favor do Benfica. E o nosso colega do Sport, do Porto, diz que não foi. Foi, claro que foi, porque era a nosso favor. Se não fosse, não era. E então começamos ali numa discussão muito dura e dizemos: tu és burro, tu és estúpido, tu não percebes nada das coisas, e quase que entramos ali em conflito. Na terça-feira há uma decisão política, uma proposta de um partido com o qual nós simpatizamos, e dizemos ao nosso colega, não é? Essa proposta é espetacular.
Mas é espetacular porque veio do partido com o qual simpatizamos. Se ela viesse do partido do nosso colega, ela não prestava para nada. E entramos ali em diálogo, em conflito.